Bem, primeiro eu vou começar por pedir o seu nome para ficar gravado. José Azevedo, mais conhecido por professor Azevedo do Pico. O professor Azevedo do Pico. Sou da Horta, nascido na Matriz, fui professor 10 anos no Faial e, logicamente, 26 no Pico, professor primário. E exerceu a sua profissão. Depois, desde... Em que ano começou? Eu comecei a minha vida oficial em 1952. Muito bem. Depois, estou mentindo, em 1951, fui colocado, jovem ainda, muito jovem, na freguesia de Pedro Miguel. No Faial. E tive a felicidade de encontrar um amigo, como há poucos. Chamava-se então Padre Genuíno Madruga, um homem extraordinariamente avançado para a sua época. O nome Genuíno Madruga não tem nada a ver com o atual Genuíno Madruga? Exatamente, ele é exatamente tio de dois genuínos Madrugas, um navegador e um que veio cá parar ao Pico, que mora na Silveira. Muito bem. Que é o homem que comanda os festivais dos ultramarinos, da gente ultramarina. E com quem eu andei ao colo. O senhor estava a falar no professor Genuíno, sim senhor. Exatamente. Continue. Estava-lhe a dizer, na Horta, nós vivíamos uma vida muito diferenciada da do Pico, porque sofríamos as influências das companhias estrangeiras. Ora, logicamente, na sociedade em que a gente queria viver, o nosso ambiente tinha que andar no nível dos estrangeiros. Coisa que nos era muito difícil, porque os ganhos deles eram muito grandes e os nossos eram muito pequenos. Dado essa circunstância, eu vi-me obrigado a começar a ser explicador. Nessa condição, abri uma sala de aulas com o meu irmão, mas pouco depois entramos num chamado externato do pasteleiro. E aí também começámos a dar aulas onde pudemos contatar e confrontar a sabedoria, digamos assim, de muitos alunos do Pico, que já iam muito bem preparados por causa do ensino primário e que facilmente tiravam os seus cursos secundários na Horta. Porque nessa altura já era o 5º ano, porque eu sou do tempo da transição entre o 5º e o 6º, que existia na Horta. Eu recordo-me que para se obter uma bolsa em Coimbra, que era onde eu queria ir, eu precisava de ter uma bolsa uma bolsa. Isenção eu tinha, mas uma bolsa eu precisava ter 16 valores. Ora, tive 14,1, fiquei pela rama. E perguntar ao seu professor qual é a comparação que faz em relação aos seus tempos de ensino e os tempos que estamos vivendo. Sim, senhor. Mas eu acrescento que eu tenho uma ideia que as coisas evoluem, os tempos são outros e sempre ouvi os mais idosos falarem mal dos tempos que vão chegando. Há muitas vezes razão e outras vezes há especulação. Gostava de ouvir a sua opinião sobre isso. Eu vou-lhe dar a minha opinião extremamente franca. Eu não condeno nada nem ninguém, simplesmente censuro. E a minha censura continua permanente tantos anos depois. No ano em que se deixou de dar importância ao exame da 4ª classe como referência especial, isso é um ponto libertando o nosso povo do analfabetismo e conferindo às pessoas um grau de capacidade para poderem vingar na vida, nesse ano morreu o ensino. Porquê? Porque cria-se uma coisa que se chamou ensino preparatório, para o qual eu fui convidado, minha mãe não aceitámos, e aí toda a gente podia ser professor, desde que tivesse o 9º ano ou 10º de seminário ou o 7º ano do liceu, e portanto o ensino perdeu aquela qualidade. E aquela referência. E depois vem em cima disso uma lei, para mim é a lei mais estúpida de todos os tempos, que é não se pode repetir anos. De preferência evitar a repetição de anos. Agora pergunto eu, qual é o professor novo que sai da escola, que vai para uma escola e que vai criar problemas com as famílias porque os não podem passar, porque não estão a aprender.
o professor, ainda por cima, se não é da ilha, que foi um dos grandes males, não acolherem os professores da ilha, não vão se chatear de maneira nenhuma. Vamos dar o programa em vez de ensinar o programa. E é aí que matam isto. É que o programa deixou de ser ensinado para passar a ser dado. Portanto, qualquer professor deu o programa, boa noite. Acabou ali. Acabou ali. E, portanto, para o ano, e depois os compêndios acompanham os anos de escolaridade. Ora, um aluno que passa sem saber não tem possibilidades de compreender nada daquilo. Se não tem em casa quem lhe ensina, isto não tem as bases. os professores dizem-lhe aquilo, mas ele não o sabe. E, portanto, a escola para ele é um tormento. E vai sendo um tormento porque é obrigatória. Até que chega uma altura que dizem, acabou. E o aluno sai cá para fora o seu 12º ano, neste momento, portanto, muitas vezes, um analfabeto, considerado analfabeto. Arranjam um profis para lhe poderem passar um diploma, para poder tirar uma carta, ou poder uma cédula, mas o saber fica em muito poucos. E nesses poucos, uma parte vai estudar, outra parte não vai estudar, mas são muito poucos que não vão estudar. Esses governam a sua vida lindamente. Leem os circulares, leem tudo quanto é a estrutura, digamos assim, que lhe está oferecida pela dinâmica moderna e avançam. Mas os outros continuam, o Sr. Professor, leia-me este ofício, o que é que isto quer dizer? O Sr. Professor, isto quer dizer? O Sr. Professor, isto quer dizer? E isto demonstra que o analfabetismo continua, a iliteracia campeia. Tem outra dimensão, de outra forma, mas a iliteracia hoje... As estatísticas dizem o contrário, mas a prática demonstra... A prática demonstra que a iliteracia campeia livremente por aqui. Mas não me arrependi. Fiz a minha vida na horta e, como qualquer rapaz da minha idade, também tive a minha namorada, ou as minhas namoradas. Entre elas uma, minha colega, que naturalmente chegaria ao casamento. Por razões óbvias, isso não aconteceu e eu entendi que devia mudar de vida. É exatamente nessa altura, com a colaboração perfeita do padre Genuíno, do padre Silvestre e do padre Correia, três figuras imponentes no meio eclesiástico feialense, que me apoiam. E eu faço a minha pretensão para ir até o seminário. Infelizmente não pude ser admitido, continuei a minha vida de professor na horta. Mas fez a tentativa de ir para o seminário. Gostava de ter tirado o curso de Teologia. Não pude. Mas continuei. Depois comecei a fazer parte dos júris que vinham aqui ao Pico fazer exames. E um belo dia, o meu já era chefe, João Betancourt, já era meu chefe, e entrou-me na escola e diz-me assim: Zé, vais presidir um júri às Lajes do Pico. E eu disse: pá, não tenho interesse, prefiro ficar na horta. Não, escolhe o júri. E eu, logicamente, perguntei-lhe: não tens rapariga nenhuma nova lá do meu tempo? Diz-me ele: pá, está lá uma moça nova, deve ser do teu tempo, colocada na Silveira. Digo: ótimo, então vamos avançar. E escolhi o professor Ramiro, que era o homem encarregado de andar a difundir pelas escolas aquilo que a gente chamava na altura a educação, como se chamava então, a expandir os livros e filmezinhos e tudo mais, já não me recordo bem como era o apelido dessa educação. E viemos para aqui. Quando vejo a minha, que depois seria a minha esposa, tinha sido minha colega há 7 anos na horta. Logicamente fomos convivendo e quando chegou ao fim dos exames eu perguntei-lhe: és casada? Não? Também não sou. Estás comprometida? Não estou, também não estou. E eu logicamente disse-lhe: olha, se um dia pensares em te casar, eu estou à tua disposição. Já não estou muito crente nisso, mas passaram-se meses, vim cá
Estive nas festas das Lajes, estive com ela, almocei com ela, estive na casa dela. Até que um dia ela me disse, olha, vamos iniciar um namoro. E deu tão certo que no dia 29 de dezembro desse mesmo ano estávamos casados. Foi amor à primeira vista. Qual é o ano? Em que ano? 1960. Em 60, sim senhor. Claro que, logicamente, a minha mulher iria para o Faial, era professor nas Angústias, portanto, na altura já nem era nas Angústias, era professor na Conceição. E a minha mulher teria a possibilidade de ficar na Praia do Norte. Ora, naquele tempo era muito distante, hoje é perto. 26 quilómetros fazem-se hoje com uma facilidade extraordinária. De qualquer maneira, mas eu às tantas comecei a pensar a minha vida e disse, pá, na horta a gente nunca mais passa da cepa torta, embora eu ganhe muito bem, porque eu entregava o meu ordenadinho à minha mãe, já viúva. Mas como ganhava bem do estornato, isso era para mim. Só que a vida social, na horta, o que eu ganhava, exatamente, e pouco ou nada restava. E conversa com a minha mulher e não sei o que, e decidi vir para o Pico. E é nessa altura que concorri para o Pico, fui colocado e cá fiquei, julgava eu transitoriamente. Entretanto, vem o estornato, nós colamos ao ensino particular, depois ao ensino particular em estabelecimento e continuamos a nossa vida. Vem a nossa primeira filha, vem a nossa segunda filha e continuamos nas lajes, mas sempre pensando em dar o salto para a horta. A determinada altura, a casa onde eu morava, que era de um padre, ouvidor das velas, mas que da oriundo das lajes, que se aposentou, entendeu que devia voltar à sua casa e escreveu-me. E eu disse-lhe, se eu arranjar moradia, a sua casa fica livre. Fiz dos tripas coração, arranjei uma moradia e mudei-me de casa provisoriamente. Entretanto, consigo um prédio na Silveira, compro o prédio e decidimos fazer ali a nossa casa. E eu lá estou há 36 anos. A minha mulher trabalhou muito, mas a nossa afilhada Gorete trabalharam imenso para a construção daquela casa. Só que a minha mulher depois apareceu o primeiro problema num peito, exatamente num ano que vem aqui a Senhora de Fátima. Ela não tem outro remédio senão ir para fora, vai até Coimbra. Há um professor nosso conhecido, o professor João Ganho, que toma conta dela, tira-lhe um peito e felizmente a minha mulher está perfeitamente bem durante quase 12 anos. Ao fim de 12 anos, já reformados, a minha mulher queixa-se que aparece-lhe uma espinha atrás de uma orelha. Nessa altura, procuramos o Dr. Simas, que nos recomenda esse especialista em Lisboa. Lá partimos e o homem, nesse mesmo dia que nós chegámos já à tarde, saímos do avião diretamente para o consultório desse doutor, manda-nos para um outro doutor, para a Avenida Elias Garcia, para a minha mulher fazer uma cintigrafia. E então aí a gente volta a saber que a minha mulher está outra vez possuída de um cancro. Tratamentos, operação por acaso é feita em Lisboa, corre muito bem, tratamentos ambulatórios na horta e tudo parecia bem. De repente uma crise assola a minha mulher e não sei porquê nem porque não, há um dos ventrículos, precisamente o ventrículo esquerdo, que estoura. Conseguimos chegar com ela viva a São Miguel e lá estivemos 4 anos e 2 meses. Até que a minha mulher, que ficou muito grata, e eu, ao corpo oncológico de Ponta Delgada, todos eles extraordinários, com particular destaque para a doutora Marisa e a doutora Marília, mas principalmente a doutora Marisa, foram num encanto extraordinário. A minha mulher decidiu que os seus últimos meses seriam passados em casa. E ainda durou 7.
meses. 7 meses. Estamos a falar em que ano? 2009. 2009, no dia 2 de dezembro. 2009. Claro que a pessoa que estava comigo desde os seus 8 anos, que era a madrinha das minhas filhas e a filhada da minha mulher, logicamente ainda tinha a sua mãe viva. E eu disse: menina, tens a tua mãe, embora estejas aqui desde os 8 anos, e ela disse: a minha casa é esta. Foi a minha felicidade, porque continuei na minha casa, onde estou. As minhas filhas, uma está há muitos anos radicada em Ponta Delgada, onde é professora universitária, a outra foi para Lisboa atrás do seu marido, que era a sua vida. Exatamente, e infelizmente hoje está muito doente, porque foi confrontada com uma doença que não tem cura, que é fibromialgia óssea. Por lá vai vegetando, digamos assim. E eu vivo muito feliz porque os meus netos têm sido muito bons alunos. Um já está em Coimbra, outro está em Lisboa, a outra tem São Miguel, mas todas com resultados muito satisfatórios. E o senhor vive aqui na sua casa da Ilha Exatamente, aqui na Silveira, onde vivo com a minha empregada, digamos assim, a Maria Goretti, e onde sou muito feliz, porque todos os dias... E tem amigos. Tenho muitos amigos, todos os dias de manhã saio de casa, vou direitinho ao hiper, do hiper vou direitinho à rampa, tomo o meu banho de verão ou de inverno, porque o tempo aqui, a temperatura da água permite isso. O meu banho tomado, venho para casa, almoço e então aí faço a minha vida social normal. E o pequeno almoço? O pequeno almoço é fruta. E em cima da fruta vai sempre aquela genebrazinha acompanhada de um cafezinho que é para pôr o sangue em movimento. Voltamos um pouco atrás em relação à sua tentativa de passagem pelo seminário de Angra. Na altura estava um bispo à frente da diocese que marcou muito a diocese e que foi também Exatamente. O bispo que, digamos assim, que não o aceitou, diz o senhor. Não é só não aceitar em termos legais, talvez. O senhor era um homem com um conceito... Estamos a falar do bispo Dom Manuel Afonso de Carvalho. Exato. O senhor tinha um ideal muito diferenciado do nosso. E onde eu noto essa diferença é através de um tio meu que morava na Terceira, era na altura, salvo erro, proposto de tesoureiro da Polícia de Segurança Pública, morava no Alto das Covas e era o subregente da Filarmónica Recreio dos Artistas. O senhor vem aqui tocar à festa de Seu Bom Jesus. Era meu tio, logicamente, ficou na nossa casa. E ele diz-me isto: se o bispo sabia que nós estávamos tocando nesta festa, a festa era excomungada, porque as filarmónicas e os impérios tinham sido excomungados na Terceira por não concordância do bispo com, digamos assim, a tradição que se vivia em Angra e naturalmente nos Açores, porque ainda hoje os senhores percebem perfeitamente que o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, toca-nos muito. E hoje, uma grande parte das pessoas que se confessa católica, eu em obediência ao Espírito Santo. Deixe-me acrescentar um pouco em relação a essa história que vamos enquadrar nesta conversa e vamos perceber. Dom Manuel Afonso de Carvalho foi o bispo da diocese que pretendeu alterar algumas formas de funcionamento do Espírito Santo nos Açores. E uma delas é que a festa do Espírito Santo é uma festa do povo, feita pelo povo e para o povo, em que a Igreja, a diocese, tem pouca interferência nessa atividade. A interferência que é feita é com a parte religiosa das festas, a parte profana passa todo ao lado e também parece que havia algum interesse económico por parte da diocese em que houvesse algum dinheiro das festas que chegasse à diocese. A diocese alegava que também tem os seus compromissos e as suas despesas e então criou-se aí um movimento que dividiu os Açores, ou que dividiu principalmente a Ilha Terceira, e que na Ilha Terceira ficou conhecido pelo movimento
dos saiotas e dos terroristas. Exatamente. Os saiotas eram aqueles que apoiavam o bispo. Exatamente. E os terroristas é que estavam contra o bispo. Que o contestavam. Os que o contestavam. E daí todo o império que não alinhava nessas diretrizes que foram saídas Eram excomungados. Eram excomungados. E as filharmónicas que iam tocar essa festa passavam a estar excomungadas. E a Ilha Terceira, no caso, que eu conheço mais de perto e já falei com algumas pessoas relacionadas com esta época, e estamos a falar aí nos anos 60, Exatamente. à volta disso, 60, há uma data precisa que isto começa e acaba, mas que eu não sei, julgo que um pouco antes dos anos 60 e que se prolonga até ao final da década de 60. Prolongou-se durante muito tempo. E que se acentua na Ilha Terceira, mais em 3 freguesias, nos altares, São Bartolomeu e Porto Judeu. Exatamente. Além de outras freguesias também. Mas estas foi as que eu falei com algumas pessoas, entrevistei algumas pessoas sobre isso. Isso é um tema que não está devidamente estudado e devidamente documentado, nem esclarecido. Não será fácil porque uma grande parte dele é popular e tudo quanto é popular às vezes não há documentação para acompanhar. Haverá o próprio jornal da Diocese, que era a União, poderá ter alguns artigos, algum boletim paroquial sobre essa matéria. Já falei com uma pessoa que tinha uma tese de mestrado ligada a essa área, mas que abrangia as proibições a nível nacional da Igreja e que ia incluir esta dos Açores. Portanto, isto é um pouco para enquadrar a sua conversa, porque foi ligado a isto tudo que o senhor na altura pede para ser admitido ao Seminário de Angra, ao Seminário Maior de Angra, e não é admitido, e não é aceito. Não é aceito, simplesmente por razões que eu desconheço, mas que compreendo perfeitamente em função do espírito, digamos assim, eclesial, que perdurava naquele tempo. Tinha sido, digamos, com uma grande alteração na sua vida. Sim, certamente. Não sabia se iria chegar ou não a padre. Exatamente. De qualquer maneira. Era uma exatamente. De qualquer maneira. Ia ter sempre uma equivalência, digamos, a um licenciamento. Exatamente. Não é? Simplesmente eu tive a felicidade de conhecer, através do Padre Genuíno com quem me relacionei, digamos assim, a convivência com pessoas de alto gabarito do nosso seminário. Posso começar, por exemplo, pelo Dr. Zé Anes, filho desta terra da Silveira. Este senhor foi um dos homens que me impressionou e marcou profundamente. Este senhor vem exatamente passar umas férias a Pedro Miguel, porque ele é colega do Padre João Madruga, de seminário. Este senhor vai para a minha escola e começa a fazer um trabalho psicológico interessante. E eu começo a dialogar com ele e naturalmente percebi que era de facto uma pessoa extraordinariamente avançada e era um homem que já tinha um conhecimento tão perfeito do mundo que preconizava para o mundo uma teoria do ser e não do parecer. E isso, para mim, foi excepcional, porque era um homem que a verdade nua e crua ali estava. Mais tarde tive a ocasião também de contatar com outros professores do seminário, justamente nas semanas de estudo, que o senhor promove e que o nosso governador consente, embora muitos dos discursos ali pronunciados já fossem baseados nas doutrinas conciliares modernas e, portanto, chocavam muito com aquele tradicionalismo arcaico, bolorento. Estamos a falar outra vez nos anos 60, quando se dá o Concílio Vaticano II. Exatamente, onde aparece uma separação extraordinária entre os padres, coitados, envelhecidos, portadores de uma doutrina bolorenta ainda, digamos assim, em que o que interessava era parecer e não ser, em confronto permanente com esta gente que é já tão confronto com o ser. Exatamente. Ora, todo este ideal, em função do meu fracasso, digamos assim, o meu fracasso em conseguir
atingir a maturidade suficiente para chegar ao casamento ou ao matrimónio, porque eu sou católico e, portanto, seria um matrimónio. Falhou, logicamente, exatamente porque lidei muito com aquela gente. Entre eles, um homem, para mim, excepcional, que já lá está, o padre Edmundo Pacheco, de São Miguel, que teve que esperar para poder ser padre, porque tirou o curso antes da idade própria, mas que era uma pessoa que depois, mais tarde, visitava a minha casa. Pessoas com um conhecimento e um discernimento sobre a nossa vivência açoriana extraordinária, porque eles diferenciavam perfeitamente o viver do Pico para o Faial, do Faial para São Jorge, de São Jorge para a Terceira, e a Terceira, neste momento, é que mandava, capitaneava, digamos assim, toda a estrutura. O grupo central. Exatamente, toda a assim. estrutura. Porque a gente chegava a São Miguel, e embora fosse uma ilha muito grande, mas aqueles párocos praticamente ainda se regiam todos pela doutrina antiga. O arejamento da igreja... Do tempo do latim também. Exatamente. O arejamento não tinha chegado. Porquê? Porque o arejamento faz-se no nosso distrito, faz-se no nosso arquipélago, de uma maneira que assombra-nos, sobretudo a nós, que nos preocupamos já em termos religiosos. Porque como é que nasce a reforma? O seu padre, em vez de virar o rabo para a gente, passou a virar a cara, passou a ser a missa virado para a gente e em português. Um português às vezes mal amanhado, porque os livros ainda não estavam devidamente adaptados. E é assim que nasce a reforma para a gente. Ora, isto diz-nos muito pouco. Mas, apesar de todas estas mudanças, há um germanozinho que vai ficando, e é o germanozinho do Espírito Santo. As pessoas mais antigas continuam a manter aquela espiritualidade especial, e eu digo especial porque muitas vezes não se podia até considerar racional. Era uma tradição, mas que a gente respeitava e continua a respeitar. E é claro, essa espiritualidade fazia com que muita gente convergisse para honrar o Divino Espírito Santo naquelas épocas próprias. E é claro, muitos dos costumes da época eram censurados. Eu recordo-me já ser professor em Pedro Miguel e também fazer parte do Orfeão, do coro, e também ajudar os foliões e andar a transportar a carne do Império para a copeira, a cantar, e eram as sopas, e era a massa, e era o vinho, e tudo isto era acompanhado de cantigas ou cantares que os nossos maiores, os nossos ancestrais criaram. Evidentemente, hoje nós temos de perceber que não é a nossa reza que vai fazer com que a terra deixe de tremer e outras coisas semelhantes, porque nós hoje já temos a abertura e o conhecimento suficiente para perceber que esses fenómenos que aconteciam e assombravam o nosso povo, tornavam o nosso povo muito carente e, sobretudo, muito medroso, e a única salvação deles era o divino. Pois era o conhecimento que havia, hoje exatamente, técnico que temos hoje, exatamente. Com respostas técnicas às questões que se deparam, exatamente. E o povo recorria do saber que tinha ao seu dispor. Eu, como faialense e como citadino, ouvia falar no Espírito Santo e todos os anos ia ao Espírito Santo. Qual era o meu Espírito Santo? Era o Império dos Nobres, que tinha sido, digamos, implantado pela Câmara num voto por causa do vulcão, e então a Câmara, com o seu estandarte e o seu secretário, todos os anos, que ainda continua a fazer, faz aquele percurso do seu império, que chama-se esse império, o Império dos Nobres, para a Igreja da Matriz, onde leva ali as autoridades, leva os membros da Câmara e leva, sobretudo, aquelas pessoas a quem é distribuído carne e pão. Porque no tempo em que eu comecei a perceber o Espírito Santo,
havia a grande preocupação de pôr 12 pessoas de capinha vermelha a representar os apóstolos e que nos nossos meios eram considerados os mais pobres. E aquela gente tinha um tratamento especial naquela altura. Isso hoje desapareceu. Hoje, o Espírito Santo nasce com a dádiva e a partilha. exatamente. É essa a razão. A fraternidade é um dos elementos que ainda hoje consegue manter a partilha. E é exatamente na fraternidade que hoje pessoas que podem ou pessoas que não podem, mas fazem sacrifícios enormes e mantêm a tradição. Porque há pessoas, hoje em dia, que pagam promessas porque as prometeram, logicamente, mas que não, digamos assim, não fazem aquele sacrifício enorme que se fazia antigamente. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que quando sou convidado para uma festa de Espírito Santo tenho sempre o cuidado de oferecer qualquer coisa. Porque era o costume antigo. Oferecia-se tudo para aquela família, para os imperadores que iam levar a coroa, porque naturalmente necessitavam. Felizmente hoje isso pouco representa, mas ainda há essa tradição que é de louvar. Depois, a natureza da festa em si. Claro que há lugares onde o cortejo, digamos assim, é muito apreciado. Há lugares onde o cortejo é muito admirado e filmado, porque pessoas, cada vez são mais as que nos visitam, não têm nada daquilo nas suas terras, ficam admirados e dizem frases como esta. Ainda outro dia me dizia um francês: Mon ami, qu'est-ce que c'est? O que é que isto é? O que é que isto é? E eu respondi-lhe: Mon ami, ici on partilhe tous les aliments, tout le vin é distribuído igualmente por todo o mundo. Quer dizer, a partilha é feita igualmente por toda a gente. E não só. O que resta é distribuído pelas casas, chamadas casas de caridade, pelos hospitais, pelas pessoas mais necessitadas. Os franceses ficaram encantados. Voltaram ao seu autocarro, lá foram, muito contentes com a rescolha que lhe deram. Mas, para esta gente, esta festa é um encanto. Mas é mais encanto quando sabem porque é que ela se realiza. E é exatamente esse espírito, porque é que ela se realiza, que nos falta implementar na nossa juventude. E a nossa juventude, que agora entrou nas escolas e que já está nas escolas, não tem a mínima ideia, apesar de andar na catequese, porque as catequeses hoje serão muito jeitosas, mas na realidade da vida pouco dizem.